Olá, vamos então dar continuidade aos estudos da obra de André Luiz, Nosso Lar. Hoje nós iremos tratar do capítulo 9 do livro Nosso Lar, intitulado Problemas de Alimentação. Muitas pessoas com quem eu converso, e acredito que seja um questionamento comum, não só entre os espíritos, mas principalmente entre aqueles que não são espíritas, seria a questão da alimentação. A alimentação talvez seja uma das questões materiais mais difíceis de serem superadas. Então, após o desencarne, existirá comida no mundo espiritual? Muitos sonham com um paraíso de céu, onde existirá comida em abundância, né? Onde se poderá comer sem engordar, onde se poderá comer coisas maravilhosas, banquetes e tudo mais. Mas será que é desta forma mesmo? Será que vai existir coisas assim? Então, a primeira questão que nós temos que analisar é: quando eu chegar no mundo espiritual, eu teria um corpo físico? Não. Se eu não tenho um corpo físico, a alimentação é característica da matéria por conta das necessidades de nutrientes do nosso corpo físico, então não terei necessidade de alimentação como nós temos necessidade encarnados. Porém, eu vou ter um corpo espiritual, esse corpo espiritual necessita de nutrição, principalmente nas faixas mais próximas da matéria, nos espíritos ainda mais materializados, mais apegados às questões materiais, necessitam de uma alimentação, inclusive às vezes até mais grosseira, uma alimentação mais substanciosa, não exatamente como a que nós temos aqui encarnados, mas não se pode viver de respirar, vamos dizer assim. Então, no capítulo 9, Lísias, após explicar para André Luiz sobre como funciona, os setores de trabalho em nosso lar, como são organizados os trabalhos em nosso lar, André Luiz questiona ele a respeito de problemas de abastecimento, Existem muitos espíritos vivendo na cidade. Como eles fazem com essas questões, por exemplo, para alimentar a todos? E quais são as necessidades alimentares destes espíritos? Então, Lísias começa a contar para André Luiz que antigamente, um século atrás, mais ou menos, da época em que eles estavam conversando, as necessidades alimentares eram muito grandes, a colônia ainda estava em fase de adaptação. Então, os espíritos eles queriam comida igual tinha aqui na Terra, eles queriam comer coisas muito substanciosas, mesas fartas, banquetes, assim como nós. Muitos de nós encarnados sonhamos que vamos desencarnar e vamos continuar comendo, vamos ter a possibilidade de comer. Inclusive, eu já vi pessoas se desesperarem pensando que, nossa, quando eu desencarnar, eu não vou poder comer tal prato que eu gosto, tal alimento que eu gosto, Então, muitos espíritos desencarnam com essa necessidade. Como a nossa mente, as nossas crenças que determinam o nosso mundo, determinam a nossa experiência do lado de lá. Então, se você acredita que tem necessidade de comer, você vai ter necessidade de comer. Inclusive, seu perispírito vai assumir uma forma de decadência, uma forma definhada, caso você não se alimente, porque você vai se sentir com fome. Não a fome da matéria, que o seu corpo te pede alimento, mas a sensação de ter que se alimentar, ela vai te provocar uma fome fictícia, mas que vai ter efeitos reais sobre o seu perispírito, sobre a sua energia. Então, conta-se nesse capítulo, é uma história muito longa, quem tiver curiosidade pode ler o capítulo. Aliás, é muito interessante, vocês acompanhem o livro, conforme nós vamos estudando. Então, leiam o capítulo 9, entendam como que foi todo o processo de adaptação da colônia para diminuir a necessidade de alimento dos espíritos. E a maioria dos espíritos em nosso lar, nessa época que André Luiz estava lá, eles se alimentavam de energia da própria atmosfera e de água
fluidificada, vamos chamar assim, né? A água magnetizada com alguns fluidos espirituais, com elementos elétricos e magnéticos, né? Que ele explica aqui, mas nada com muita substância, né? Nada muito grosseiro, a não ser, né, no Ministério do Auxílio e no Ministério da Regeneração, que é onde estão os espíritos mais materializados, que são resgatados do umbral, que chegam em condições mais debilitadas e que precisam realmente de uma energia mais substanciosa. Mas, em linhas gerais, né, os moradores de nosso lar, eles aprenderam a se alimentar, como a gente brinca aqui na matéria, de luz, né? Toda a espiritualidade se alimenta de luz. Então, na verdade, eles se alimentam de fluidos, eles se alimentam de água enriquecida com fluidos espirituais, né? Então eles foram se desapegando dessas questões, dessas necessidades materiais, e isso para um espírito é extremamente importante, porque as necessidades da matéria nos causam sofrimento. Imagina você, uma pessoa que gosta muito de doces, por exemplo, e aí você desenvolve um diabetes, aí você não pode comer doce. Aquilo se torna um tormento, aquilo se torna um sofrimento. Você tem o desejo, você tem a ânsia, mas você não pode, né? Então funciona para qualquer questão. Uma pessoa viciada em álcool, e aquele cito que os espíritos queriam até isso, até bebidas alcoólicas, né? E uma pessoa viciada em álcool, ela desenvolve uma cirrose hepática. Tecnicamente ela não poderia beber mais, mas a ânsia é tanta, a vontade é tanta, que a pessoa às vezes continua bebendo até desencarnar, até o corpo não resistir mais. Então, essas compulsões que nós temos, os nossos desejos, eles precisam aprender a ser controlados. Se você não controla os seus desejos, eles vão te controlar. Você vai ser como... Nossos desejos, eles são como um cavalo selvagem, né? Essa é uma ótima analogia que muitos estudiosos colocam da situação. Imagine os seus desejos como um cavalo selvagem. Se você os doma, aprende a utilizá-los a seu favor, esse cavalo ele se torna seu amigo e ele pode servir para você como um meio de transporte, ele pode te ajudar em determinadas situações, determinadas questões que você tem que trabalhar. Agora, se você pega o cavalo indomado, selvagem, e deixa ele fazer o que ele quer, ele seguir os seus instintos, ele vai destruir sua propriedade, ele pode machucar um filho seu, ele pode machucar as pessoas do local onde você vive, ele pode criar uma série pode e irá criar uma série de problemas para você. Então, todos os nossos impulsos, nossos desejos, nossos instintos, eles precisam ser domados para serem utilizados a nosso favor, para serem contidos, controlados, disciplinados e posteriormente sublimados. O que é sublimação? É você pegar uma coisa negativa e transformar numa coisa melhor, transformar numa coisa útil, transformar numa coisa mais elevada. Então hoje você tem, por exemplo, uma compulsão por comida. Dia de amanhã você vence essa compulsão e a energia que você gastava pensando em comida, pensando em desenvolver, em criar pratos, em cozinhar ou em comprar comida, em ficar comendo o tempo todo, você pode canalizar essa energia para coisas mais nobres, mais elevadas, para ajudar as pessoas que necessitam, para se tornar uma pessoa melhor e mais útil para a sociedade, para o local onde você vive. Então essa é a lição que esse capítulo de Nosso Lar tem para nos ensinar nesta semana, que os nossos desejos, eles precisam ser controlados, disciplinados, posteriormente sublimados em nosso proveito, em proveito da nossa evolução, não só da nossa, mas daqueles também que convivem conosco. Muita paz e muita luz a todos.